Imagine sendo levado de seu país para outro e depois sendo jogado dentro de uma cova de leões famintos. Quem poderia imaginar que alguém poderia sobreviver a uma situação dessas, não é mesmo? Se você ficou curioso em saber sobre essa história, está no lugar certo. Hoje, vamos explorar a história do profeta Daniel, uma das mais impressionantes histórias bíblicas que existem. A história do profeta Daniel descrita nas Sagradas Escrituras começa quando Jerusalém é dominada pelo poderoso rei da Babilônia, Nabucodonosor. Daniel era apenas um jovem quando foi arrancado de sua terra natal, juntamente com outros filhos de Judá. Esses jovens tiveram seus nomes mudados, uma tentativa de apagar sua identidade judaica. Daniel foi chamado de Beltesazar, mas seu coração permaneceu fiel ao único e verdadeiro Deus de Israel. Daniel enfrentou desafios extraordinários, mas sua fé e determinação o destacaram em um mundo estranho. Sua história é um testemunho do poder da fé em meio à adversidade. Então, vamos mergulhar nessa incrível jornada de fé, coragem e sabedoria, porque essa história é verdadeiramente inspiradora. Para entender a história do profeta Daniel, é fundamental mergulharmos no cenário do século VI a.C. Jerusalém, a antiga cidade sagrada, estava prestes a enfrentar uma época sombria. O grande rei Nabucodonosor, soberano da poderosa Babilônia, estava em ascensão. Seu império havia conquistado muitas terras e agora tinha Jerusalém em sua mira. Em um terrível revés para o povo judeu, Nabucodonosor ordenou a deportação de jovens talentosos e promissores, incluindo nosso protagonista, Daniel. Eles foram arrancados de suas casas e levados como cativos para a Babilônia. Essa deportação marcou o início de uma nova vida para esses jovens, um exílio forçado em uma terra estrangeira, onde suas tradições, língua e fé seriam postas à prova. Daniel, juntamente com seus amigos Ananias, Misael e Azarias, teve seus nomes trocados, uma tentativa de apagar suas raízes judaicas. Mas, apesar de todas as adversidades, Daniel manteve a chama de sua fé acesa. Mesmo em um ambiente estrangeiro e repleto de desafios, Daniel permaneceu firme em sua fé e determinação. Ele fez um compromisso inabalável com o Deus de Israel, recusando-se a se contaminar com os costumes babilônicos. Quando o rei ordenou que Daniel e seus companheiros comessem das iguarias do palácio, Daniel se recusou a ceder. Ele fez uma escolha ousada, pedindo ao chefe dos eunucos que lhes permitisse uma dieta à base de legumes e água. Durante 10 dias, Daniel e seus amigos aderiram rigorosamente a essa dieta, uma decisão que acabaria por destacá-los de maneira extraordinária. Após esse período, quando comparados com os outros jovens que consumiam as comidas do palácio, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego apresentaram uma aparência mais saudável e vigorosa. O chefe dos eunucos notou essa diferença impressionante e decidiu mudar a dieta deles para legumes e água, removendo o vinho e as iguarias. Daniel não apenas manteve sua fé intacta, mas também demonstrou uma sabedoria incomum que vinha diretamente de Deus. Ele tinha o dom de interpretar sonhos e visões, um talento que o tornaria uma figura importante na corte da Babilônia. Daniel logo se destacou como intérprete dos sonhos do rei Nabucodonosor, revelando as mensagens divinas que estavam ocultas nos sonhos perturbadores do rei. Sua habilidade de compreender as visões e sonhos, juntamente com sua integridade e lealdade a Deus, fez de Daniel uma figura influente na corte babilônica. Enquanto Nabucodonosor reinava com poder e glória na Babilônia, sua mente estava perturbada por sonhos misteriosos que o atormentavam. Esses sonhos, repletos de simbolismo e profecia, o deixaram ansioso por respostas. O rei convocou imediatamente seus sábios, magos e astrólogos, na esperança de que eles pudessem decifrar os enigmas de seus sonhos. No entanto, os sábios não conseguiram nem mesmo entender o que o rei havia sonhado. Frustrado e enfurecido, Nabucodonosor chegou ao ponto de emitir um decreto irracional. Ele ordenou que todos os sábios de seu reino fossem mortos, pois não podia tolerar o fracasso deles em revelar o conteúdo de seus sonhos. No meio dessa crise,
Daniel, nosso jovem protagonista, foi informado sobre o decreto e ameaça de morte que pairava sobre todos os sábios da Babilônia. Daniel, conhecido por sua sabedoria e ligação com o Deus de Israel, pediu permissão ao rei para revelar e interpretar o sonho. Ele sabia que a resposta vinha do Altíssimo. Após buscar orientação em oração, Daniel compareceu diante do rei e disse: "O rei teve um sonho impressionante, que vou revelar e interpretar." Daniel explicou que Nabucodonosor havia sonhado com uma grande estátua de aparência imponente. Ela tinha uma cabeça de ouro fino, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro. No sonho, uma pedra, que não foi lançada por mãos humanas, atingiu os pés da estátua e a despedaçou em pedaços, que foram levados pelo vento. A pedra, então, cresceu e se tornou um grande monte que encheu toda a terra. Daniel revelou que a estátua e sua destruição simbolizavam os futuros reinos na terra, cada um representado pelos diferentes metais da estátua. E a pedra que esmagou a estátua representava um reino eterno, o reino de Deus, que nunca seria destruído. Imagine o impacto dessa interpretação nos ouvidos do rei. A visão profética de Daniel não apenas revelou o futuro, mas também apontou para o poder e a soberania do Deus de Israel. Nabucodonosor ficou maravilhado com as palavras de Daniel e, em reconhecimento à sabedoria do jovem profeta, o nomeou como um dos líderes mais importantes da corte babilônica. Assim, a interpretação de Daniel não apenas salvou vidas na corte, mas também estabeleceu sua posição como uma figura notável na história da Babilônia. A Babilônia estava repleta de grandiosidade e idolatria. O rei Nabucodonosor decidiu erguer uma estátua de ouro imensa, exigindo que todos os habitantes se curvassem e adorassem essa imagem quando os instrumentos dos arautos fossem tocados. Entre a multidão que se prostrou, estavam 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que haviam sido deportados para a Babilônia juntamente com Daniel. No entanto, eles se recusaram a adorar os deuses babilônicos. Logo, a notícia chegou aos ouvidos do rei de que esses jovens se recusavam a obedecer ao decreto real furioso. O rei convocou Sadraque, Mesaque e Abednego diante de sua presença. Diante do rei, eles explicaram que não adorariam os ídolos de ouro e que serviriam somente ao Deus de Israel. Essa coragem desafiante enfureceu Nabucodonosor. Em um ato de ira, o rei ordenou que a fornalha ardente fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Os homens encarregados de levar Sadraque, Mesaque e Abednego até a fornalha acabaram perecendo devido à extrema temperatura. Amarrados e lançados dentro da fornalha, os 3 jovens judeus enfrentaram o fogo ardente com uma fé inabalável. O calor era tão intenso que os homens que os lançaram foram mortos pela chama. No entanto, o que aconteceu a seguir deixou o rei Nabucodonosor completamente atônito. Quando olhou para a fornalha ardente, ele viu não apenas Sadraque, Mesaque e Abednego vivos, mas também uma quarta figura no meio do fogo, semelhante ao Filho de Deus. A presença divina havia protegido os jovens judeus da chama mortal, e eles não sofreram mal algum. Esse milagre deixou uma impressão duradoura não apenas ao rei, mas em toda a Babilônia. A fé inabalável de Sadraque, Mesaque e Abednego e a intervenção miraculosa de Deus na fornalha ardente demonstraram o poder do Deus de Israel. Após o desafio da fornalha ardente, a Babilônia continuou em seu esplendor, mas a idolatria e a arrogância ainda prevaleciam. Depois de muitos anos, o sucessor de Nabucodonosor foi Belsazar. Belsazar, o rei da Babilônia, organizou uma festa extravagante em seu palácio. Durante essa festa, Belsazar fez algo audacioso. Ele ordenou que trouxessem as taças sagradas do templo de Jerusalém para que ele e seus convidados bebessem vinho nelas e adorassem os deuses de ouro, prata, bronze, ferro e madeira. Enquanto os convidados festejavam, uma mão misteriosa apareceu e escreveu palavras nas paredes do palácio, deixando Belsazar aterrorizado. Nenhum dos sábios ou magos da Babilônia pôde interpretar a mensagem escrita. Lembrou-se então de Daniel, o jovem judeu que havia interpretado os sonhos de seu antecessor, Nabucodonosor. Daniel foi trazido diante do rei Belsazar para interpretar a escrita nas paredes. Daniel, corajosamente, disse a Belsazar que ele poderia manter suas dádivas reais, mas ele revelaria o significado da mensagem escrita. Ele também repreendeu o rei por não aprender com o passado de Nabucodonosor e por desonrar o Deus de Israel.
A mensagem era clara e Mene, Tekel, Upharsin. Ela significava que os dias do reinado de Belsazar estavam contados, que ele havia sido pesado na balança e considerado em falta, e que o reino seria dividido e dado aos medos e persas. Naquela mesma noite, a profecia se cumpriu. Belsazar foi morto, e o reino da Babilônia caiu nas mãos dos medos e persas. Mas a história de Daniel ainda estava longe de terminar. Anos depois, uma lei foi promulgada proibindo a oração a qualquer deus além do rei. No entanto, Daniel manteve sua fidelidade a Deus, continuando a orar a ele 3 vezes ao dia. Os inimigos de Daniel o denunciaram ao rei Dário, que teve que cumprir a lei e lançou Daniel na cova dos leões. Mesmo diante dessa terrível adversidade, Daniel confiou em Deus. Deus enviou seu anjo para proteger Daniel na cova dos leões. Quando o rei Dário voltou pela manhã, encontrou Daniel vivo e ileso, testemunhando mais um milagre divino. Esse evento não apenas salvou a vida de Daniel, mas também testemunhou o poder e a fidelidade do Deus de Israel, que preservou seu servo em meio às adversidades. A história de Daniel é repleta de eventos extraordinários que nos ensinam lições valiosas. Primeiramente, ela nos mostra a importância da fé inabalável em Deus, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. Daniel nos ensina a importância da determinação em manter nossos princípios e valores, mesmo quando o mundo ao nosso redor nos pressiona a ceder. Além disso, a história de Daniel nos lembra que a fidelidade a Deus é uma escolha que vale a pena fazer, independentemente das consequências que possamos enfrentar. Portanto, convido você a refletir sobre as lições desta história e aplicá-las em sua própria vida. Lembre-se da importância da fé, determinação e fidelidade a Deus. Se este vídeo inspirou e você deseja continuar explorando histórias fascinantes como a de Daniel, convido você a se inscrever no nosso canal. Deixe um like, compartilhe este vídeo com aqueles que você conhece e comente abaixo com suas reflexões sobre a história de Daniel. Agradeço por assistir a esta história incrível. Espero que você tenha encontrado inspiração e aprendizado. Não se esqueça de explorar outros vídeos em nosso canal. Até a próxima e que a fé e a fidelidade de Daniel inspirem sua jornada.